Na era da informação, alguns eventos têm tal impacto que transcendem as manchetes e encontram seu caminho na narrativa visual dos documentários. A Netflix, como plataforma global, capturou algumas das histórias mais surpreendentes e, ao mesmo tempo, perturbadoras de nossa época, proporcionando a milhões de espectadores uma janela para os acontecimentos que deixaram o mundo sem fôlego. Então, nesta compilação, vamos explorar e analisar notícias, crimes e eventos que não só surpreenderam a todos, mas também foram imortalizados em documentários na Netflix. Existia um homem muito querido pelas pessoas na Grã-Bretanha. Muitos cresceram com ele, assistindo seus programas, ouvindo-o no rádio e se misturando com grandes celebridades. Era, digamos, bom demais para ser verdade. Era como um ser mágico que podia conceder qualquer desejo, queria voar para ele e tornava possível. Querias conhecer um dos teus ídolos? Ele te pegava pela mão e te apresentava. Tudo isso era visto por mais de 1 milhão de telespectadores. Mas por trás de tudo isso existia uma realidade perversa. Hoje venho contar o caso de Jimmy Sable, um apresentador muito famoso que tinha toda a Inglaterra na palma de sua mão por suas obras de caridade e por sua facilidade em falar com as pessoas. Mas o que não sabiam era que por trás desse sorriso carismático existia um amante dos mais pequeninos, pois 1 ano após sua morte, várias denúncias de abuso vieram à luz. A infância de Jimmy Sable foi como qualquer outra. Nasceu em 31 de outubro de 1926 em Leeds, Inglaterra. Seus pais eram Vincent Sable, Agnes Monica Sable, que faziam um grande esforço para sustentar 7 filhos. Seu pai trabalhava em uma casa de apostas, enquanto sua mãe dava alojamento para as pessoas de graça porque amava ajudar. Ela dava roupas, comida e camas para que eles pudessem ter uma boa estadia. O menino apenas via como sua mãe fazia isso sem receber nada em troca. Às vezes ela tinha dinheiro e em outras ocasiões lutava, mas nunca deixava de ajudar. Ele sempre esteve cercado de muitas pessoas. Ele tinha que conviver com estranhos, pois por ser o mais novo da família, tinha que acompanhar sua mãe ao trabalho. Graças a isso, desde pequeno, ele sabia lidar com as pessoas e ganhar seu carinho. Ele era muito falante e gerava muita confiança nos adultos. Aos 2 anos de idade, ele ficou gravemente doente de pneumonia. Os médicos já não tinham esperança. Eles até sugeriram aos seus familiares que começassem a economizar para o funeral e iniciassem a papelada para os atestados de óbito. Os pais nunca desistiram dele e decidiram cuidar dele em casa. E foi assim que ele melhorou notavelmente. Sua mãe dizia que graças às suas orações diárias diante do pequeno, o milagre aconteceu. Ele sempre foi descrito como uma pessoa alegre, motivava aqueles ao seu redor e ajudava no que podia. Um dos seus primeiros trabalhos foi como mineiro de carvão. Seus colegas também o consideravam muito brincalhão, tornando as horas de trabalho mais leves com suas piadas. Todas as pessoas ao seu redor o motivavam a encontrar uma carreira onde pudesse explorar todo o seu potencial. Então ele deixou a mina e começou com um pequeno emprego em uma sala de dança, orientando as pessoas. Ele era tão bom que as pessoas só iam nos horários em que Jimmy estava dançando. Começou a ficar conhecido então e no ano de 58 saltou para a fama como apresentador de rádio Luxemburgo e conduzindo um programa chamado Teen and 20 Disc Club. Era muito requisitado. Graças a ele ter se integrado ao programa, a audiência começou a subir cada vez mais. Havia muita aglomeração na saída do prédio da emissora e todos queriam ter uma pulseira do rádio. Graças a todo o apoio que recebia, ele foi promovido e ganhou seu próprio show na British Broadcasting Corporation Radio chamado Viagens de Sable. Isso era transmitido todos os domingos desde muito cedo e consistia em viajar por toda a Inglaterra para conversar com os admiradores cara a cara e conhecê-los melhor. Jimmy sabia como conversar com eles e fazer com que se sentissem ouvidos. Ele fez isso para ter mais fãs,
porque sabia como tocar o coração de cada um dos entrevistados. Ele era muito simpático e todos o adoravam por sua simpatia. Seu principal público eram os jovens e adolescentes. Por isso, no final dos anos 60, foi contratado como anfitrião do Speakeasy, onde entrevistava pessoas de 15 a 25 anos. Um de seus trabalhos mais estáveis foi como apresentador no programa Old Record Club. Sua carreira estava cada vez mais em ascensão, era muito solicitado pelas pessoas e já não havia uma alma no Reino Unido que não conhecesse o nome de Jimmy. Mesmo estando no auge, sempre cuidou de seus pais. Sua mãe foi morar com ele quando seu pai faleceu. Após a morte de seu pai, ele se tornou muito próximo de sua mãe, apesar dela nunca ter o parabenizado ou mostrado qualquer sinal de orgulho. Jimmy se esforçava para mantê-la feliz em sua mansão. Inclusive, o homem afirmou que sua mãe nunca assistiu a um episódio de seu programa, pois não achava interessante o que ele fazia e acreditava que ele só ajudava as pessoas por benefício próprio. Provavelmente a mãe sabia o que estava por trás disso tudo. O que? Isso eu vou te contar agora, isso nunca chegou a incomodá-lo. Jimmy continuava sendo ele mesmo. Ele entretinha as pessoas e ao voltar para casa cuidava de sua mãe, ou é o que se acredita. A mulher acabaria falecendo no ano de 73. Jimmy tentava sorrir para as câmeras porque não queria que soubessem que estava devastado. Tempo depois, confessou que queria ficar com o cadáver de sua mãe. Ele a tinha em um caixão aberto, mas só ficou com ela por 5 dias. Ele declarou que a achava maravilhosa, tão vulnerável e sem vida. Ele também mencionou que os dias em que teve o corpo falecido de sua mãe foram os melhores dias de sua vida. Não se sabe ao certo o que ele fez com ele no tempo que o teve sob seus cuidados. Acredita-se apenas que ele teve que entregá-lo e dar-lhe um sepultamento para que não gerasse algum escândalo. Quando ele veio a declarar sobre este acontecimento, só falava maravilhas dela, enquanto que quando perguntavam sobre seu pai, o homem ficava sério e preferia não responder. 2 anos depois, ele criou um programa chamado Jimmy Fix It, ou Jimmy Conserta Tudo. Fundou isso porque dizia que recebia muitas cartas dos fãs pedindo ajuda. Ele, naquela época, era muito conhecido pelas obras de caridade que fazia, participava de eventos de maratonas esportivas para arrecadar fundos, foi voluntário em hospitais e sempre contribuía do próprio bolso para ajudar várias instituições. Uma vez que anunciou o tema do programa e o porquê iria fazê-lo, mais de 9.000 cartas chegaram até sua residência. Ele e sua equipe eram os responsáveis por ler tudo para selecionar os casos mais interessantes. As pessoas às quais ele concedia o desejo eram convidadas para o programa. Geralmente eram meninas de 8 a 15 anos. Jimmy se autodenominava o Doutor Mágico. Ele sempre lia as cartas em voz alta, apresentava o autor e então dava a surpresa tão esperada. E no final do episódio, ele dava uma medalha que dizia "Jim conserta pra mim" ou "Jim arruma pra mim". Os desejos mais notáveis eram quando realizavam o sonho de alguém de conhecer seus ídolos. Na verdade, um jovem chamado Don Lawson queria ser técnico por um dia da banda Iron Maiden. Isso foi tão incrível que no final do dia, o homem conseguiu trabalho como técnico de várias bandas. Jimmy tinha tanto poder na indústria que era muito conhecido por bandas como The Beatles. Ele tinha uma forte conexão com este grupo e até chegou a ir em várias turnês com eles. Paul McCartney, de fato, em uma entrevista, declarou que os garotos e ele achavam um pouco estranho seu jeito de ser. Às vezes ele fazia piadas um pouco pesadas. Em uma ocasião, ele não os deixou entrar em sua casa. E quando eles insistiram de forma muito irritada, ele negou novamente a entrada como se estivesse escondendo algo. Foi o que disse Paul. Era um homem exemplar. Chegou a receber medalhas de ouro da rainha, também obteve seu doutorado honorário em leis e até mesmo o Papa o reconheceu como uma pessoa gentil, concedendo-lhe um título nobiliário vaticano, nomeando-o Sir. Ele se misturava com o príncipe Charles e com a Lady Di. Era tão importante na realeza que, por ordem real, o príncipe Philip pedia conselhos a ele. Da mesma forma, inaugurou vários hospitais, centros médicos, orfanatos e hospícios para pessoas de baixa renda. Às vezes ele ficava para dormir com eles, a mídia o parabenizava por ser tão altruísta e se envolver 100% em seus projetos.
Finalmente, Jimmy perdeu a vida em outubro de 2011 por pneumonia. Muitos descrevem que ele faleceu com muita tranquilidade uma noite enquanto dormia. Quando isso foi anunciado, o continente inteiro ficou em silêncio por tão lamentáveis notícias. O príncipe Carlos deu um comunicado dizendo: "O príncipe e a duquesa estão tristes ao saber da morte de Jimmy Sable e seus pensamentos estão com sua família nesse momento." Todas as ruas foram fechadas, o caixão foi pintado de dourado e colocado em um ângulo de 45 graus para que ele pudesse ver pela última vez o mar. Tudo isso foi muito comovente, né? As pessoas chegavam para entregar flores e todo mundo prestou homenagens. Mas não foi algo lamentável para todos. Na verdade, sua morte foi uma grande libertação para mais de 500 pessoas. Muitas pessoas começaram a falar, a declarar e a gritar o que realmente era essa pessoa tão idolatrada. Tiveram que calar por mais de 50 anos o que Jimmy fazia por medo de que ele fizesse algo terrível. Dar tanto poder a um homem poderia ser uma ideia catastrófica e foi exatamente o que aconteceu com ele. Muitas testemunhas chegaram a comentar que se alguém questionasse algo sobre este personagem, poderia ser demitido, processado ou até mesmo desaparecido. Muitos olhavam para a tela da televisão e só viam o homem que lhes causava pesadelos à noite. 2 anos antes de sua morte, houve 3 denúncias contra esse apresentador, mas estas foram silenciadas, pois naquela época, Jimmy era um tesouro nacional. Saiu impune, eles não queriam escândalos em torno dele, mas o mais estranho era que este homem nem sequer cuidava das suas palavras ou fazia algo para manter a sua imagem limpa, porque em cada um dos seus programas havia sinais da sua perversão. Se hoje em dia alguém voltasse a transmitir os episódios onde ele apresentava, veriam os alertas por tudo o que Jimmy dizia. Todos riam naquele momento do que ele comentava porque acreditavam que ele era um homem bom, mas a realidade veio à luz 1 ano após sua morte. Quando souberam das denúncias que havia contra este tesouro nacional, começaram a surgir mais e mais até chegar a um número de mais de 500 vítimas. Peter Watt, uma das vítimas deste doente, declarou que na verdade ele tinha todo o público em suas mãos, porque era um especialista em manipulação, tinha essa fachada de ser um homem que ajudava as pessoas para que elas mesmas silenciassem as verdades ou as verdadeiras atrocidades que ele cometia. Este homem, Peter, testemunhou que astutamente construiu toda a sua vida em torno de conseguir acesso a crianças vulneráveis para realizar seus abusos. Ele se escondia à vista de todos atrás de um halo de excentricidade, enganando aqueles que o desafiavam. E isso foi comprovado, pois em asilos, hospitais, orfanatos e até necrotérios, ele abusava de crianças, além de pessoas doentes e até de corpos já sem vida. Um dos seus primeiros confrontos com a polícia foi quando ele saía de uma boate onde encontrou 2 jovens que queriam uma foto. Jimmy, depois de dar a eles o que pediam, começou a se comportar de maneira inadequada com elas. As meninas disseram que tinham que voltar para casa enquanto os amigos do homem viam como elas ficavam cada vez mais desconfortáveis com as investidas deste apresentador. Uma delas começou a gritar pedindo ajuda às autoridades, que por sua vez os policiais chegaram até onde estavam, mas não fizeram muito ou não fizeram nada, já que Jimmy pagou a eles e eles apenas foram embora dizendo para ele deixá-las em paz ou poderia se envolver em algum escândalo. Todos sabiam que Jimmy tinha um grande problema com o álcool, mas isso não era muito falado. Era apenas um segredo que se espalhava aos sussurros, mas seus conhecidos sabiam perfeitamente como ele se comportava após várias bebidas. Até mesmo em uma festa com os Beatles, eles conheceram umas garotas de 17 anos, que mais tarde declararam que se retiraram porque não queriam se envolver com pessoas menores de idade e deixaram Jimmy sozinho com essas mulheres. Tudo isso foi revelado no ano de 2011 em um documentário narrando todas as acusações contra ele. Muitas vítimas pediam justiça, algo que as autoridades já não podiam fazer porque o abusador já estava sem vida. Foi acusado de pelo menos 214 delitos, 73 deles eram menores de idade.
Como já havia dito antes, a maioria das crianças que estavam abrigadas em suas fundações foram violentadas. O pessoal médico foi incluído no histórico de abuso, inclusive. Uma das histórias de acusação mais comentadas foi a de um par de pequeninos que queriam conhecer seu ídolo. Uma mulher foi ao programa com seus 2 sobrinhos enquanto assistiam ao show e a Jimmy vestido de cachorrinho. As crianças pareciam muito emocionadas por estarem tão perto de seu personagem favorito. Como obra de caridade, entre aspas, o apresentador ainda no personagem disse a um de seus guardas para trazerem as 2 crianças. As crianças se apresentaram e disseram que haviam viajado da Escócia com sua tia para estar nos estúdios e conhecê-lo. O homem, por sua vez, mostrou-se comovido pelo que eles haviam feito. Ofereceu-lhes uma conversa privada e pediu permissão à tutora deles para poder levá-los ao seu camarim. Isso, obviamente, foi um erro grave da mãe. Lá, a menina e o menino comeram todos os doces que havia, tiveram uma conversa com Jimmy e 15 minutos depois se foram. Mas, 20 anos depois, aquela pequena que conseguiu entrar no quarto com Sable revelou que, na verdade, o que aconteceu atrás daquela porta foi aterrorizante. Ela contou que Jimmy, sem tirar a fantasia de cachorro, começou a tocá-los. O menino era mais inocente do que ela que, referindo-me à menina, então ela começou com ele a tirar toda a sua roupinha. Ela o acariciava por todos os lados, enquanto o pequeno observava como a fantasia acariciava seu irmão. De repente, o inocente começou a gritar de dor. Jimmy disse-lhe para ficar quieto, não haveria surpresa para os 2. A mulher se lembrava perfeitamente dessa cena, o sangue no sofá e as lágrimas que escorriam do rosto do seu companheiro. Após a cena, ele os liberou. Ele não tocou na menina, apenas disse que era um segredo que eles tinham que guardar. Quando a cuidadora perguntou o que eles tinham feito, eles apenas disseram que tinham comido biscoitos. A jovem agora diz que tinha muito medo de confessar isso porque pensava que tudo tinha sido culpa dela por insistir em ir vê-lo, por não ajudar seu irmãozinho e, além disso, por deixar que ficassem sozinhos. Uma das pessoas que ajudaram a revelar a verdadeira face do apresentador foi Marion Jones. Ele conta que esteve muito em contato com Jimmy durante toda a sua infância. Passava seus fins de semana na escola Duncroft, já que sua cuidadora era diretora de lá. Esta instituição se encarregava de ajudar jovens em dificuldades, como com substâncias ilegais, em pobreza e também auxiliavam aqueles que não tinham casa. O homem via como Jimmy sempre chegava e levava algumas meninas. Isso parecia estranho para ele, mas quando perguntava, ninguém respondia. Tempo depois, ele se tornou jornalista e trabalhou para a British Broadcasting Corporation. Após o funeral do ícone da Inglaterra, ele quis responder todas as suas dúvidas, tentando investigar o que havia acontecido com todas aquelas jovens que eram levadas da instituição. Ao fazer uma investigação exaustiva, ele encontrou vários documentos, mensagens e sites que falavam sobre os abusos sofridos pelas vítimas desse indivíduo. Havia várias trocas de comentários onde testemunhavam que Jimmy as havia tocado, abusado e até mesmo agredido. Isso se tornou uma grande cadeia de declarações expondo o apresentador mais famoso do Reino Unido. Junto com Liz McKean, Jones começou o projeto do documentário de Jimmy para expor todas as atrocidades que ele cometia em vida. Todo o mundo ficou em choque quando a verdadeira face deste homem foi revelada, pois ele ainda era considerado um ícone e ninguém podia acreditar em tudo o que ele havia feito em vida. Pouco a pouco, as pessoas deixaram de ter medo. Sentiram o apoio de várias emissoras de televisão, policiais e juízes que precisavam de declarações. Graças a isso, houve mais denúncias. Cada vez que se falava deste personagem, as próprias pessoas sentiam nojo E repúdio? ao pensar que em algum momento o apoiaram. Os próprios cidadãos removeram várias placas comemorativas, a lápide de seu cemitério foi vandalizada e, além disso, roubada. Uma das coisas mais perturbadoras foi quando analisaram os programas. Como já te disse antes, Jimmy não cuidava muito bem das suas palavras nem da sua imagem. Às vezes fazia piadas de duplo sentido, com um toque de perversidade, e ao voltar a investigá-lo, perceberam que até mesmo na câmera, Jimmy manuseava as vítimas, falava de querer bater no vocalista dos Rolling Stones,
Às vezes pedia close-ups nos seios, pernas e traseiros de suas colegas, mesmo sendo um programa infantil. Também se falou sobre a morte de sua mãe e da possível intimidade que ele chegou a exercer com o corpo já sem vida. Ninguém chegou a saber por que ele queria conservar o corpo de sua mãe ou por que havia declarado que sentiu tanta paz e alegria quando a teve sem vida em sua casa. Esta teoria surgiu quando vários paramédicos também confessaram que quando Jimmy ia ao hospital psiquiátrico, várias pessoas que morriam lá eram retiradas por profissionais junto com este homem, que às vezes fazia comentários sobre as pessoas falecidas. Por exemplo, mencionava que os músculos estavam em bom estado, que os olhos eram bonitos, que era um desperdício a morte deles, pois ainda pareciam muito bem e conservados, e desejava levá-los para casa. Essas palavras, em algum momento, não sei como, mas não impressionavam ninguém porque sabiam como ele era e o quão engraçado ele era. Uma das funcionárias também se lembrou algum tempo depois que Jimmy se gabava de ter levado cadáveres para satisfazer a si mesmo e tirar fotos deles em posições comprometedoras. Não era segredo os gostos de Jimmy por menores. De fato, vários famosos antes de sua morte declararam às vezes que o viam passeando com meninas de 13 a 14 anos. Ele apenas dizia que eram amigas que ele passeava, mas com tudo que veio à luz, já não se sabe o que era real e o que não era, que eu acredito que tudo era real ou tudo era um abuso. Sobretudo porque a rede em que ele trabalhava encobria muito bem seus delitos. Não se sabe até que ponto a British Broadcasting Corporation estava ciente de todas as acusações de sua estrela, que, bem, esta já é a minha opinião, provavelmente estavam bastante bem informados, mas, bem, o dinheiro sempre para muitas pessoas, ou para este tipo de redes, é a prioridade. Todo mundo só via a ponta do iceberg do bom homem sorridente, com cabelo platinado que realizava desejos. Infelizmente, demoraram muito para perceber que na verdade era um monstro depravado que usava todas as suas obras de caridade para que ninguém suspeitasse. Crianças doentes, pessoas vulneráveis e até cadáveres foram expostos à pessoa mais maníaca e manipuladora de todos os tempos, e nunca houve justiça para eles, ou talvez tenha sido justiça divina. A vida do conhecido Jeffrey Dahmer tem sido estudada por muitos psicólogos e especialistas, mas muito poucos conhecem a história de sua infância e também a de sua mãe Joyce. Ela sofreu de uma doença mental enquanto criava seu filho e nunca conseguiu superar a culpa de ter criado um verdadeiro monstro, uma vez que todo o mundo soube de seus horríveis crimes. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre a trágica infância de um dos assassinos em série mais reconhecidos dos Estados Unidos, mas um pouco mais focado na vida que teve com sua mãe. Quando a sociedade tentou encontrar um porquê para os numerosos crimes do canibal de Milwaukee, que acabou com pelo menos 17 homens e adolescentes de 1978 até 91. Imediatamente, os criminalistas voltaram o olhar para a mãe, Joyce Dahmer. As perguntas que se destacavam eram: será que ela criou um ambiente tão violento que seu filho acabou se tornando um monstro? Houve algo que Joyce poderia ter feito de diferente para evitar esse desfecho? A possibilidade de que suas adições desempenharam um papel importante na criação de Jeffrey. Os pais de Jeffrey eram Lionel Dahmer e Joyce Flynn, uma mulher nascida em 7 de fevereiro de 1936 em Columbus, isso em Wisconsin. E embora não haja dados concretos sobre a data em que se casou com ele, algo que se sabe com certeza é que seu primeiro filho, nascido em 21 de maio de 1960, se tornaria um dos homens mais procurados e odiados de toda a nação. Classificar os Dahmer como a típica família americana seria um erro bastante grave. Segundo as próprias memórias de Lionel, a unidade familiar nem sequer tinha o prazer de ser feliz ou de pertencer à comunidade em que viviam.
Lionel, por sua vez, estava ocupado a maior parte do tempo com seus estudos de doutorado e então passava pouco tempo em casa. E a mãe, apesar de estar em casa, estava longe de ser um exemplo a ser seguido. Os depoimentos fornecidos pelo pai revelam que ela tomava medicamentos mesmo durante a gravidez e que, após os 9 meses, seu estado mental era instável e não adequado para ser responsável por uma criança. No livro que o pai da família escreveu, pode-se encontrar uma citação que revela a preocupação e os sintomas da mãe. E isso dizia, como cientista, me pergunto sobre o potencial do mal, se reside no sangue de alguns de nós e se é plausível que possa ser transferido para nossos filhos no momento do nascimento. Também afirma que sua agora ex-esposa era uma mulher hipocondríaca e que sofria de episódios de depressão e passava muito tempo na cama. Além disso, em muitas ocasiões, tinha medo de tocar no próprio filho Jeffrey por medo de contrair algum germe ou alguma doença. Mas Joyce Dagmer tinha uma série de opiniões que diferiam da história do seu ex-marido. Em 1993, ela deu uma entrevista para a produtora Microsoft National Broadcasting Company, onde apresentou uma versão diferente de tudo o que aconteceu durante aqueles anos. Apesar das afirmações do pai ao dizer que seu filho era um menino tímido e retraído, a mãe mencionou que durante toda a sua infância não houve nenhum sintoma ou sinal do que Jeffrey viria a se tornar. Além disso, ela disse que após a sentença, revisou toda a sua vida milhares de vezes em busca dos erros que pode ter cometido ao criá-lo. A verdade é que ambos tinham um pouco de razão em suas histórias. Aquele menino loiro de olhos azuis, estudante modelo e educado, era bastante vital e extrovertido e, acima de tudo, se destacava por ser muito curioso, o que o levou a experimentar com as coisas e levá-las ao extremo. Um dos primeiros indícios de que aquele germe criminal cresceria até levá-lo a cometer os piores crimes veio na forma de maus tratos aos animais desde uma idade precoce, como geralmente acontece com os assassinos. Ele os caçava, fazia-os sofrer e depois os dissecava para bisbilhotar seus intestinos e ossos. Seu pai explicou que ele se dedicava a investigar como eram os animais por dentro, ao mesmo tempo que estava desenvolvendo sua sexualidade, mas nunca pensou que esse comportamento estranho iria além. Ele simplesmente acreditava que era uma curiosidade, como te digo, típica de algumas crianças. Não sei quão típico é brincar com animais mortos. Mas enfim. E foi isso que fez sua vida mudar ao se relacionar com os outros. A partir de então, se tornou um garoto tímido, sem relações sociais e pode-se dizer que estranho. Seu pai lembrava disso em suas memórias. Por essas épocas é que sua fascinação pela morte se tornou como uma obsessão maior. Tudo aconteceu em uma aula de biologia, onde, após dissecar um leitão aos 16 anos, descobriu o que seria sua missão de vida e o sentimento de tirar a vida de algo ou alguém. Também por essa época foi que sua sexualidade se definiu e soube que, na verdade, era homossexual. Com todas essas novas experiências, a ele se juntaram seus problemas com o álcool e as substâncias, um coquetel de emoções e inconvenientes que o levariam a cometer seu primeiro grande crime em junho de 78. Durante esses anos de excessos, fantasias e fatalidades, é que Jeffrey fez das suas com total impunidade e da pior maneira possível. O próprio homem disse diante das câmeras de televisão, uma vez que foi detido, que uma coisa levava a outra, a cada vez tinha que fazer coisas mais estranhas para satisfazer meus instintos. Deste modo, sentia que eram uma parte permanente de mim. Além disso, estava curioso para saber como seria. Sentia que iriam se tornar parte de mim. Comê-los me proporcionava prazer sexual. Como te digo, estas foram as palavras de Dagmer, de Jeffrey, alguns meses antes de sua prisão, e depois de terminar com a vida de um adolescente de sobrenome Konorak, ninguém chegou a suspeitar dele, já que em todo momento se mostrava carinhoso, atencioso e até agradável. Ele frequentava celebrações familiares, conversava com entusiasmo e desfrutava da companhia de seu pai e sua avó, com quem viveu por um tempo. Mas, na realidade,
Essa máscara e carisma falso escondiam 13 crimes que chegariam a somar 17 no total nos próximos 60 dias. A cidade de Milwaukee foi testemunha de uma série de estranhos desaparecimentos e crimes nunca antes vistos, mas tudo teria um fim em julho de 91, quando uma de suas vítimas conseguiria escapar. Tracy Edwards, de 31 anos, conseguiu fugir das garras deste sujeito e do seu apartamento da morte. Naquele dia, ele fugiu da residência onde estava, cativo para um carro de patrulha, e contou a eles que um indivíduo doente o havia intoxicado. Durante a busca, os agentes se depararam com um horror em forma de pesadelo. Na residência, localizaram restos humanos no congelador, uma cabeça na geladeira, um tambor de 200 litros com mais de 2 troncos submersos em ácido até o fundo e mais de 80 fotografias das vítimas feitas em pedaços. Acabaram de capturar um dos indivíduos mais violentos e impiedosos, que seria lembrado por todos no dia do seu julgamento, agora conhecido como o açougueiro de Milwaukee, tornou-se famoso em todo o globo, desde camisetas, quadrinhos, pinturas com seu rosto, pôsteres e até canções dedicadas a este sujeito, o que manteria viva a imagem de Dagmar por muitos anos. O furor de um setor de pessoas que o viam como um ídolo imortalizou seus atos atrozes e o elevaram como se fosse algum herói. Nas próximas 3 semanas, o tribunal ouviu como Jeffrey contava as aberrações que realizou com suas múltiplas vítimas. Foram testemunhas das numerosas provas que os investigadores apresentaram e de como o suposto culpado alegava que sofria de loucura, mas uma estratégia que se mostrou inútil. O júri votou 10 contra 2 que o acusado estava legalmente são para enfrentar a prisão. No dia 15 de fevereiro do ano de 92, o tribunal o condenou a 957 anos de prisão em Wisconsin. E como se não bastasse, que são muitos anos, em maio do mesmo ano, ele recebeu a segunda sentença de prisão perpétua em Ohio. Sua estadia na prisão estava repleta de entrevistas e câmeras de televisão que queriam conhecer os motivos e a vida privada do condenado. Infelizmente ou bom, não sei como você vê, talvez felizmente sua estadia lá foi curta. Apenas 2 anos depois, o homem que por tanto tempo se tornou o predador finalmente foi presa. Atribuído a Christopher Scarver, um indivíduo com esquizofrenia diagnosticada nas tarefas de limpeza, seria ele o responsável por tirar sua vida ao usar uma barra de pesos da academia para golpeá-lo brutalmente. A ironia aqui é que foi assim que Jeffrey cometeu seu primeiro crime, golpeando Stephen Hicks com um peso. O açougueiro de Milwaukee morreu pouco tempo depois a caminho do hospital devido aos graves ferimentos na cabeça. No dia 28 de novembro de 94, aos 34 anos, ele faleceu. O curioso é que, após Scarver dar seu depoimento, mencionou que Dagmar concordou em aceitar seu destino, pois após o primeiro golpe, não ofereceu nenhuma resistência. Por outro lado, seus pais, especialmente sua mãe, nunca conseguiram viver com a dor e a culpa de tudo o que seu filho havia feito e sofrido. Joyce foi entrevistada algum tempo depois e disse o seguinte: "Ainda amo meu filho, nunca parei de amá-lo. Era um garoto lindo e um filho fenomenal. Ele sempre foi alguém amado." Após a terrível notícia da morte de seu filho, os pais entraram em uma disputa legal. A mãe queria que o cérebro de Jeffrey fosse examinado para poder determinar algum fator biológico hereditário que lançasse luz sobre seus terríveis crimes. Talvez com a certeza de que aqui poderia descansar ou obter um pouco de paz mental ao se sentir culpado todos os dias. Lionel, que acabou ganhando a batalha legal, ordenou que seu filho fosse cremado. Seja ou não culpa de seus pais, Joyce sentiu um remorso tão grande que tentou tirar a própria vida em várias ocasiões. Alguns meses depois de tirarem a vida de seu filho, seu monstro, ela decidiu abrir todas as válvulas do fogão e esperar para morrer envenenada. Uma nota no escrito dizia: "Tem sido uma vida solitária, especialmente hoje, por favor, descartem meu corpo. Amo meus filhos Jeffrey e David." Mas contra todas as probabilidades, ele sobreviveu a este e várias tentativas futuras, até que seu desejo finalmente se realizou de uma maneira trágica.
trágica. Quando Joyce morreu de câncer de mama no ano 2000, aos 64 anos, seus amigos e familiares contaram em entrevistas que o único impedimento e carga que a afligia era a culpa. Um dos advogados de Jeffrey, chamado Gerald Boyd, comentou que, apesar dos testemunhos do açougueiro de Milwaukee de absolver seus pais da responsabilidade, sua mãe carregava a ideia de que ela era um monstro por trazer ao mundo uma pessoa que havia feito tanto mal, e isso a fez se sentir esquecida, que digo eu não sou médico nem sou especialista, mas acho que muito provavelmente essa culpa, essa tristeza causou o câncer. Ou seja qual for o caso, a vida trágica que envolvia a família Dagmar é uma que jamais poderá ser apagada da história e mais da história dos Estados Unidos. A jovem era uma estudante de 21 anos que passava alguns dias de descanso em Los Angeles em um hotel com um passado sombrio. A última imagem dela viva foi subindo em um elevador e é realmente aterrorizante. Depois ela desapareceria sem deixar um único rastro. E 19 dias depois, seu corpo seria encontrado sem roupas dentro de um tanque de água no telhado do prédio. Este é um caso arrepiante que até o dia de hoje continua sem solução. No vídeo de hoje, vou contar uma história que acredito ser uma das mais comentadas e que possui muitos mistérios. O caso de Elisa Lam. Ele marca 1h31 da madrugada de 1 de fevereiro de 2013, quando Elisa Lam, de 21 anos naquele momento, entra rapidamente no elevador do Hotel Cecil, onde está hospedada na cidade de Los Angeles. Por sua vez, ela está nervosa e isso é visto em seus gestos. Ela se agacha e toca o painel dos botões olhando bem de perto. Ela tem problemas de visão e não está usando seus óculos. Ela se posiciona no canto traseiro do elevador e espera alguns segundos. No entanto, o elevador não se move. Ela dá um passo à frente, coloca a cabeça para fora com cautela, olha ao redor e rapidamente volta para o elevador. Ela se encosta na parede para não ser vista e espera um pouco, depois volta a espiar nervosamente. Ela dá um pequeno pulo na porta do elevador e entra de costas. Depois sai novamente e se encosta na parede. Ao lado da porta automática aberta, apenas sua saia preta é visível. Ela parece estar observando ou esperando algo. Elisa, no corredor, parece desesperada, perseguida. Parece um verdadeiro filme de terror. Mas Elisa não está atuando para nenhum diretor de cinema. Quando ela volta ao elevador, faz isso com os braços levantados a meia altura, como se estivesse com medo, e novamente pressiona os botões dos andares obsessivamente. E nada. O elevador sem se mover. Ela sai mais uma vez e, parada no corredor, começa a fazer movimentos extremamente estranhos com as mãos. Ela as move de uma maneira muito particular, quase poderia dizer que é assustadora. Elisa simplesmente se evapora no minuto 2 com 28 segundos do vídeo. O elevador, apesar dos tapas nos botões que Elisa deu, ficou parado. Mas o tempo passa e depois as portas se fecham e se abrem em diferentes andares. Elisa Lam nunca mais seria vista viva. Mas enfim, deixe-me contar um pouco sobre a família de Elisa Lam e sobre ela. Elisa Lam, cujo nome original é Lam Ho-ji, era filha de um casal de imigrantes chineses com problemas de depressão, o que é algo muito importante. Eles haviam chegado a Vancouver, no Canadá, vindos de Hong Kong, e abriram um restaurante em North Burnaby para ganhar a vida. Depois de um período complicado de adaptação, eles acabaram se estabelecendo e se acostumando com a nova vida. Elisa, por outro lado, nasceu lá no dia 30 de abril de 91 e teve uma infância tranquila.
Quando chegou a idade de fazer uma carreira, escolheu a Universidade da Colômbia Britânica e foi nessa época que seus pais notaram que seu humor havia mudado, que ela não parecia feliz, não comia nem dormia e consultaram um especialista e o diagnóstico foi transtorno bipolar e depressão. Apesar disso, ela se formou em 2012. Depois de ter se formado, parecia contente e com outros planos. Ela queria se mudar para viver com seus amigos, mas antes de fazer essa grande mudança, queria viajar sozinha. Ela sonhava em conhecer os Estados Unidos da América, especialmente Los Angeles. Seus pais não estavam totalmente de acordo, enfrentavam alguns medos por causa de sua doença, o que é bastante compreensível. Mas ela, por outro lado, não lhes deu escolha, ajustou suas férias ao seu orçamento e embarcou na aventura. No entanto, ela concedeu algo aos seus pais, ligaria para casa todos os dias para relatar como estava a viagem. E assim ela fez enquanto estava viva. Mas agora vamos para o 26 de janeiro de 2013. Elisa chegou a Los Angeles, Califórnia, depois de visitar San Diego. E no mesmo dia, ela se registrou no Hotel Cecigo, um edifício do ano de 1924 com mais de 700 quartos. Ela o havia selecionado apaixonada pelo seu estilo e arquitetura. Ela se hospedou no 9º andar e ficaria apenas alguns dias antes de seguir mais para o norte, para a cidade de Santa Cruz. A noite em que ela desapareceu seria a última que passaria em Los Angeles. Na tarde de 31 de janeiro, antes de desaparecer, ela comprou livros e discos. A vendedora deu seu depoimento aos investigadores e contou que a viu bastante bem dentro do normal, extrovertida, amável e alegre, e que ela só estava preocupada com o peso dos livros e como iria colocá-los na bagagem. Por outro lado, a última foto que Lisa tirou foi em frente ao espelho do banheiro do seu quarto. Não se pode ver o rosto dela. Ela está vestindo uma blusa de frio preta com capuz e segurando uma câmera azul celeste. Esta foto é estranha, de certa forma, para uma noite que sempre ficaria como um total mistério. Quando no 1º de fevereiro, os pais de Elisa não tiveram notícias dela, eles se alarmaram. Lembro-lhe que ela havia prometido aos pais que ligaria para eles todos os dias. Então, após algumas horas, decidiram chamar a polícia. 2 dias depois, aterrissariam em Los Angeles para ajudar a buscar sua filha. Esta busca por Elisa Lam começou obviamente no hotel, seu quarto, os lugares comuns, mas a lei não permite revisar os quartos de outras pessoas se não houver provas suficientes para fazer isso. Então isso não foi feito e eles não encontraram nada. Seu celular também não foi encontrado e Elisa não o havia usado desde o dia 31. No dia 14 de fevereiro, quando já haviam se passado 2 semanas sem notícias sobre a garota canadense, a polícia de Los Angeles divulgou um vídeo realmente arrepiante das câmeras de segurança do hotel. Lá era possível ver Elisa Lam em um dos elevadores agindo de maneira estranha, e ela é vista durante 2 minutos e 28 segundos. O vídeo rapidamente se tornou viral nos Estados Unidos, também na China. E tudo é tão misterioso que nas redes surgem milhares de detetives amadores, por assim dizer, dispostos a ajudar a resolver o caso. Muitos falavam sobre a história obscura do hotel e nos primeiros 10 dias o vídeo foi visto por mais de 3 milhões de pessoas com mais de 40 mil comentários. Então, no dia 19, 10 dias após o desaparecimento e 3 dias após a publicação do vídeo, Elisa é infelizmente encontrada sem vida. Isso, longe de resolver o mistério, abriu novas incógnitas. Os clientes do Hotel Cecil vinham reclamando do sabor e da cor da água que chegava aos quartos há dias. Na manhã de 19 de fevereiro, ficaram surpresos porque a água que saía do cano dos banheiros não tinha pressão, era muito escura e tinha um horrível sabor adocicado. Isso foi o que os clientes disseram. Os tanques de água, por outro lado, que abasteciam o hotel, que eram 4 e estavam situados no telhado do edifício, que para chegar a eles era necessário várias coisas. E que eram chaves, conhecer os códigos de segurança que supostamente apenas os funcionários tinham, escalar com algumas escadas grandes e mover algumas tampas pesadas
isso para olhar dentro e os técnicos que foram chamados para resolver o problema da água tiveram que colocar escadas especiais e se debruçar. Então, o que eles viram lá foi um corpo inchado e esverdeado em pleno estado de decomposição, que flutuava dentro. Estava sem roupa e havia algumas pertences flutuando ao seu redor. Sobre sua roupa, a verdade é que ninguém chegou a um consenso. E as versões que transcenderam se contradiziam umas com as outras. Primeiro, que também flutuava dentro do tanque, depois que havia sido deixada fora dele. E finalmente que nunca foram encontradas. Os bombeiros, para retirar o corpo, tiveram que quebrar um lado do tanque e os policiais com isso não podiam acreditar e haviam revisado o terraço. Mas os cães que detectam o cheiro dos corpos não se aproximaram dos tanques de água. A autópsia não encontrou sinais de qualquer agressão ou abuso físico, e nos testes toxicológicos também não encontraram muito. Restos de um medicamento que Lisa consumia de forma habitual e um pouco de álcool. Os psiquiatras forenses descartaram que essa garota tivesse tirado a própria vida. Mas então a pergunta era: o que havia acontecido com Elisa Lam? Ninguém tinha uma resposta. Com isso, agora vamos para o hotel. Este lugar com um passado sombrio. Supõe-se que Elisa Lam desconhecia essa horrível história do edifício. Foi fundado nos anos 20 no centro da cidade de Los Angeles. O hotel passou por diferentes períodos. Quando a Grande Depressão ocorreu 2 anos após sua inauguração, os proprietários decidiram que para sobreviver deveriam alugar os quartos a longo prazo e a um preço baixo. Foi então que personagens sombrios e bastante polêmicos apareceram em seus corredores. Entre os anos 40 e 50, o hotel se tornou um lugar de pessoas que dão prazer, que dão paixão, você sabe a quais me refiro, e substâncias ilícitas. Os Jimenez se tornaram frequentes, algo cotidiano neste lugar, e assim começaram a construir uma imagem de um hotel amaldiçoado. Foi um dos últimos lugares onde ela foi vista viva em 1947, Elizabeth Short, de 22 anos, aquela garota que brutalmente tiraram a vida depois de sair de lá, e seu caso se tornou um dos crimes não resolvidos mais midiáticos da história policial dos Estados Unidos. Por outro lado, também esteve Richard Ramirez, condenado por tirar a vida de 14 mulheres em Los Angeles, e viveu lá entre 84 e 85. Ele se chamava Admirador de Satanás e vários de seus crimes foram cometidos enquanto vivia no Hotel Cecil. Dizem que o número 14 era muito significativo para ele. Ele pagava $14 por cada noite. Seu quarto estava no 14º andar. Ele tirou a vida de 14 pessoas. E aproveitando essa fama tétrica do lugar, outro criminoso de origem austríaca chamado Jack Underworth mudou-se para o Hotel Cecil 6 anos depois. Este homem queria homenagear Ramirez e se misturou com a polícia de Los Angeles com a desculpa de escrever um artigo onde compararia o trabalho mais antigo do mundo, que você já sabe a qual me refiro, da Europa com o dos Estados Unidos. Jack, no entanto, não conseguiu superar seu sinistro líder, mas sim adicionou em sua lista a 12 pessoas sem vida. Mas isso não era tudo. Não havia apenas crimes na história deste edifício, mas também várias pessoas que tiravam a própria vida. No 31, Norton se envenenou em um quarto. No 54, Helen Gurney se jogou de uma das janelas. No 62, Julia Moore, após passar a noite no hotel, tirou a própria vida ali mesmo. Pauline Otten, de 27 anos, após discutir com seu marido, pulou da janela do 9º andar, que por sinal era o mesmo andar onde estava Elisa Lam, e com o azar que ao cair também tirou a vida de outra pessoa. Anos depois, Gaudí Osgood foi encontrada abusada e sem vida no quarto do comutador do hotel. A todos esses incidentes, para chamá-los de alguma maneira, teríamos que adicionar os casos de pessoas que, estando hospedadas neste lugar, começaram a agir de maneira estranha ou tiveram algum episódio de terror. Esses relatos existem às dúzias hoje em dia. Apesar de o hotel ter sido vendido e tentaram mudar sua fama, os circuitos de turismo costumam incluí-lo em suas viagens porque, bem, você sabe que o morbidez vende e atrai turistas.
Então, recentemente, em 2017, este lugar foi votado como Monumento Histórico Cultural pelo Conselho Municipal de Los Angeles. Agora, passando para essa estranha morte dessa garota, o escritório forense de Los Angeles determinou em 21 de fevereiro de 2013 que a morte de Elisa foi resultado de um afogamento acidental devido a um transtorno bipolar. Mas isso não respondeu a uma pergunta: como essa garota chegou até esse lugar? Para começar, não encontraram em nenhuma outra câmera do local indícios dela indo em direção ao seu destino. Por outro lado, foi determinado que justamente naquela noite, a porta do telhado estava aberta, mas o alarme estava ligado. Por isso, se isso tivesse acontecido, deveria ter soado. E mesmo que não tivesse sido assim, o caminho era complexo e complicado, porque a jovem teria que ter escalado os 3 metros de altura do tanque sem roupa e com alguns objetos pessoais na mão. Ela deveria ter aberto a pesada tampa superior do tanque e pulado para dentro. Do interior, ela não poderia ter acomodado a tampa. Os tanques, por outro lado, não estavam cheios. Então, quem poderia ter acomodado? Como foi dito depois? Poderia ser que um tanque estivesse destampado naquela madrugada, permitindo que Lisa entrasse sem tantas complicações? A verdade é que quem sabe. Mas a isso temos que adicionar o fato de que era noite e ela tinha problemas de visão. A outra hipótese é que alguém poderia ter tirado a vida dela, levado-a até o telhado, escalado o tanque com o corpo e aberto a escotilha para jogá-la lá dentro. Quando o caso se tornou popular, também houve quem postasse um vídeo na internet mostrando que também era possível acessar o terraço através de uma escada de incêndio, evitando os alarmes. Também foi dito que 2 dos 4 tanques estavam abertos naquela noite. Com a autópsia, houve algumas dúvidas. Pensou-se que, como havia acúmulo de sangue na área anal da garota, isso poderia ser um indício de abuso, embora também pudesse ser devido ao processo natural de decomposição do corpo, enquanto seu celular nunca foi encontrado. No entanto, seu Tumblr foi atualizado várias vezes. A pergunta aqui era: foi porque alguém roubou seu celular ou ela o programou assim antes de perder a vida? A verdade é que eu não sei. Mas isso não é tudo, ainda há mais. O vídeo divulgado pelos policiais faltava alguns segundos. Para a maioria, isso não era realmente importante. Nem provava nada, mas também há quem diga que algum funcionário do local poderia ter editado este vídeo para assim evitar ser descoberto. A única certeza de tudo isso é que existem muitas hipóteses para uma morte tão misteriosa. Deixe-me agora te dizer essas conclusões misteriosas que surgiram na internet. As teorias que surgiram sobre o comportamento desta garota contemplaram tudo, desde que ela poderia ter consumido alguma substância ilegal até a existência de fantasmas. Entre conjecturas conspiratórias e razões descabidas, a verdade é que não paramos com este caso. Há aqueles que pensam que a vítima foi atormentada pelo espírito de Richard Ramirez, do qual eu comentava anteriormente. Outros que falam do jogo coreano do elevador, cujas regras dizem que você tem que subir sozinha e pressionar vários botões em certa ordem para chegar a uma dimensão alternativa. Também há hipóteses que acusam o governo do Canadá porque Lisa sabia demais sobre uma capa que tornaria as pessoas invisíveis e que seria utilizada para fins militares. Outra versão sustenta que Lisa nunca existiu, que o governo estaria experimentando com um surto de tuberculose chamado Lamelisa e que inventaram o caso para se tornar viral e ocultar seu fracasso. De fato, esses testes de urina chamados Lamelisa realmente existem. Mas essas não são as únicas explicações. Também há outros que mencionam a semelhança entre o comportamento de Lisa no elevador com o filme de Águas Turvas. Este é um filme japonês de suspense com tanques de água, água de menina oriental, água fétida e um elevador. De alguma forma, muitos detalhes deste caso lembram este filme. Já em 2015, o jornalista Josh Dean, convencido de que Lisa havia sido assassinada, foi até o Hotel Cecil, mas não conseguiu nada que reforçasse sua tese. Sua conclusão foi bastante parecida com a que a polícia teve naquele momento.
Acredita que fugindo de uma ameaça inexistente, ela teria conseguido entrar no tanque e não conseguiu sair de lá. Essa é a única resposta que faz sentido, foi o que disse este jornalista. Por outro lado, no dia 10 de fevereiro, a Netflix vai lançar uma minissérie documental de 4 episódios sobre esse desaparecimento, intitulada Cena do Crime, Desaparecimento no Hotel Cecil. Certamente, como a Netflix tem muito dinheiro e também poder, eles vão chegar a novas conclusões, provavelmente vão revelar novas pistas, novos vídeos, e seria muito bom se eles chegassem a uma conclusão diferente ou a mesma, mas com bons argumentos e que pudessem resolver este caso. Lembre-se que neste canal do Pepe Mistério há vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, e também, se você quiser ter acesso a mais conteúdo deste lado, tem o botão de membros que custa cerca de 50 pesos mexicanos. Você pode ter acesso a conteúdo extra e, como você vai perceber, no final deste vídeo vai aparecer o seu nome. Obrigado.